Olá, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre Saturno, né? Saturno, as pessoas têm ideias variadas com relação à natureza desse planeta, né? Dessa frequência cósmica que favorece a gente entrar em contato com a responsabilidade. Então, a relação entre responsabilidade e Saturno, eu acho que é a mais favorável para ser abordada. Então, vamos lá. Autoresponsabilidade significa que você compreende aonde você está, as suas limitações, né? E faz algo com isso. O que é algo com isso? É tomar para si a possibilidade de dar manutenção a uma dificuldade, né? Às vezes você pode conseguir suplantar essa necessidade, as pessoas às vezes têm essa condição, às vezes elas não têm, né? Então essa ideia mágica de que tudo pode ser superado num sentido quase que irresponsável de uma crença que é corrente hoje em dia, faz com que as pessoas se sintam fracassadas desnecessariamente. Por quê? Porque não tem algo errado em sofrer na vida. Parece estranho falar assim, mas os sofrimentos, por exemplo, trazidos pelo limite, né? E Saturno é um planeta que convida a gente a entrar em contato com as estruturas, com os limites, com a hierarquia, são saudáveis. Eles favorecem a gente crescer, a gente amadurecer, que são frutos, né, colaterais, efeitos colaterais da natureza de Saturno. Então, se você tem algum sofrimento, em geral, você se questiona, você busca saídas, né? Fora quando você acha que esse sofrimento não lhe diz respeito, né? A origem, ou você é vítima desse sofrimento, você fica refém. Então, nesses casos, você fica refém, mas Saturno convida você a fazer o oposto, a você puxar para si o questionamento, a responsabilidade de pelo menos lidar com isso, né? Eu chamei de manutenção, mas pode ser encontrar meios de você resolver o que está na sua alçada resolver. O que não é possível você resolver, vamos supor, uma calamidade que acontece, né? Você depende de uma reestruturação do esgoto de uma cidade. Você não tem como resolver isso, mas você tem como, né, na sua casa, dentro daquele ambiente, criar situações favoráveis dentro da limitação imposta para o coletivo, né? Se você traz no seu mapa alguma situação desfavorável com relação a, por exemplo, a lidar com hierarquia, que também tem a ver com Saturno, lidar com instâncias superiores, né, com aspectos burocráticos do governo ou da instituição onde você trabalha, o que você pode fazer? Você pode compreender como isso se manifesta, né? Chamar para você como é que eu estou diante dessa hierarquia, o que eu posso fazer para que eu lide com a minha dificuldade e, por tabela, com a necessidade do ambiente de que eu respeite, né? Aí, se você eventualmente amadurecer o suficiente no processo, talvez ao invés de você se tornar refém dessa hierarquia, você possa reformatá-la, né? É interessante que na astrologia védica Saturno rege os planetas tanto de Capricórnio, que classicamente teria mais afinidade com a estrutura, né, hierárquica, né, mais estruturada de Saturno, e também Aquário, porque para você ir, né, sem rebeldia contra uma hierarquia, você precisa trazer uma nova estrutura. Então a estrutura, ela faz parte da natureza, né, de Saturno. Se responsabilizar pela sua própria necessidade de mudar algo, né, transformar algo em novo, né, em algo novo, tem a ver com Saturno, tem a ver com a natureza de Aquário, pela regência de Saturno em Aquário. Então, esse é um convite, lidar com a natureza de Saturno, lidando com a hierarquia, a autorresponsabilidade, né, e
a ordem, né, na sua vida. Ordem. O que é ordem? É algo que você pode ter como uma referência chata, né, familiar ou cultural, etc. Mas na essência, a ordem das coisas tem a ver com um bom funcionamento. Para cada um, a ordem tem uma estrutura, mas tem algo macro que é uma estrutura de sustentação. Então você não pode, porque você, vamos supor, não é tão ordeiro, né, classicamente, impor a sua desordem no mundo, ou julgar o mundo ordenado como desordenado porque te incomoda. Então se responsabilizar para a falta de aptidão para organizar as coisas, para se responsabilizar por assumir justamente compromissos, né? Não colocar isso como algo detraquê, ou seja, algo que é antiquado no mundo. Isso existe numa instância do universo, inclusive, que traz ordem ao caos. Então Saturno exige que essa ordem se estabeleça. Ele é uma estrutura, um esqueleto sobre o qual tudo vai se mover em cima. Então questionar, ridicularizar, menosprezar certos princípios universais que são regidos por um planeta, por exemplo, é inglório, porque isso faz parte da natureza, faz parte do tecido do universo, assim como a capacidade de se reinventar também, né? A força criativa do universo também existe. Então lidar com Saturno é, nos momentos em que você é solicitado a assumir responsabilidade, assumi-las. Né? Nos momentos onde as estruturas hierárquicas batem na sua porta e exigem, né, uma interação, né, seja ela como for, seja num hospital onde você tem que cumprir as regras daquela instituição e você está emocionalmente tocado por uma doença própria ou de um familiar, você respeitar que tem uma hierarquia, tem um cirurgião-chefe, tem um outro médico, tem a enfermeira, tem a atendente, que vão estar cuidando, lidando com o caso que está lá diante deles. Então, Saturno tem a ver com esses meandros, esses milímetros e outros estruturais. Então, se você tem um Saturno forte, se você tem um Saturno fraco, se você está num período que a gente chama de Sarisati, que durante a vida são aproximadamente 3, né? Aproximadamente por quê? Porque tem pessoas que têm uma longevidade menor, né? E aí acabam tendo somente 2, mas são períodos estes, Sarisatis, que a Saturno nos convida de uma forma mais veemente a lidar com desafios, né? Que a gente às vezes interpreta como sofrimento, em geral, à medida que a gente não consegue lidar com eles. Então é isso. Então, Saturno e responsabilidade.